Olá, eu sou o Rossano e vou apresentar o projeto de nuvem privada. O aprendizado de máquina faz uso de computação paralela para treinamento de modelos de machine learning, tais como GPUs e clusters. A compra de GPUs ou compra numa nuvem pública envolve custo e eu preciso ter um orçamento aprovado para isso. Isso nem sempre é possível e é uma atividade complexa, nem sempre está disponível esse orçamento. Outro problema é o envio de dados por uma nuvem pública. Isso envolve problemas de sigilo e segurança. Eu preciso ter também uma conectividade com internet estável e existem várias restrições administrativas que impedem que eu faça algumas atividades nessa nuvem pública. Uma opção interessante é fazer uso dos laboratórios de informática da própria instituição. Como utilizar esses laboratórios de informática como nuvem privada? Esses laboratórios eles são bem diferentes de data centers que são apropriados para esse tipo de atividade. Você tem diferenças da plataforma, como hardware e softwares diferentes. Você tem problema de disponibilidade, nem sempre todos os nós estarão disponíveis para essa nuvem. Então, quando utilizar, como ligar e desligar esses nós, eu estou chamando esse ambiente de nuvem privada dinâmica. Ele precisa ser simples de operar e eu preciso ter controle sobre ele, como gerência e monitoramento. Por que fazer uma nuvem privada para aprendizado de máquina? O aprendizado de máquina é onipresente em sistemas utilizados no dia a dia. Nós precisamos também formar profissionais que sejam capazes de trabalhar com aprendizado de máquina. Para isso, precisamos de plataforma para formar esses profissionais e explorar os ambientes de aprendizado de máquina. Então, como contribuição da pesquisa, eu trago a construção de uma nuvem privada e a oferta de diversas imagens prontas para explorar o aprendizado de máquina. Então, como objetivos geral, tem a implantação dessa nuvem privada e específico, construir, instalar, configurar essa nuvem privada e selecionar quais são os algoritmos e modelos de machine learning apropriados para serem executados nessa nuvem. Materiais utilizados nessa pesquisa foram os laboratórios da FATEC americana, com Linux, Docker e diversos softwares de conectividade. A maior parte do tempo eu estive sozinho nesse projeto de pesquisa, contei durante um tempo com um estagiário voluntário para me ajudar em algumas pequenas tarefas. Os procedimentos técnicos adotados estão relacionados com a instalação de software, teste de softwares e casamento com os requisitos levantados para a criação da nuvem privada. Os softwares atendiam os requisitos, todos aqueles que atendiam foram utilizados e aqueles que não atendiam, o que eles não ofereciam, que era necessário para a construção da nuvem, foram desenvolvidos por esse pesquisador. Como primeiro resultado, nós criamos um cluster físico portátil de 6 nós, somente o hardware. Como segundo resultado, criamos a especificação e implementação do protótipo de uma arquitetura. Então está o gerente aqui, os diversos nós trabalhadores. Aqui está a interface de administração desse cluster. E por que eu optei por uma implementação in-house? A hipótese era de que o Linux ele era suficiente para criar esse ambiente de nuvem privada, e não precisando de softwares de terceiros para se fazer. Isso foi comprovado no protótipo. As soluções mais populares, elas não ofereciam suporte a redes flat. Eu não queria utilizar port forward e NAT, como é oferecido pelo Docker, por exemplo. E algumas soluções elas eram muito mais complexas do que eu precisava para criar essa nuvem privada. Como resultado 3, esses algoritmos são suportados na nuvem, então eles foram escolhidos, foram feitos de acordo com o que a nuvem consegue processar. Então nós concluímos que o Linux ele é suficiente para criar esse ambiente de nuvem privada e com a ajuda do Docker, por exemplo, fica super fácil gerenciar as imagens que serão disponibilizadas para serem executadas nessa nuvem. É possível, então, utilizar laboratórios de informática comuns como uma nuvem privada dinâmica. E essa nuvem, ela foi capaz de executar esses modelos de aprendizado de máquina. E aqui estão as referências. Muito obrigado.